Copa Internacional de Mountain Bike, resultados e famoso tombo de Henrique Evansini que gerou a quebra do seu quadro. Vamos falar também sobre Amstel Gold Race, bikes elétricas da Mavic, Scoop Atmos, o sistema de calibragem automática do pneu, audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discussão de segurança dos ciclistas, Gran Giro Búzios e início da Brasil Ride Espinhaço 2023. Está no ar a PQP News. Prezados, meu nome é Breno. Para quem não conhece, esse novo formato da PQP News é uma parceria do Pra Quem Pedala com a revista Ciclosul, onde nós vamos passar o giro de notícias da semana. Primeiro, pela mais importante, Copa Internacional de Mountain Bike. Nós tivemos essa semana uma das etapas mais premiadas da Copa e também uma das etapas de XC mais importantes da América Latina, que é a etapa de Araxá, que mais distribui pontos, porque é uma etapa Horse Class. Acredito que sejam 90 pontos para o campeão. Quem venceu a disputa mais importante, que foi a de domingo, foi o chileno Martín Vidalry, e ele venceu também na sexta-feira. Uma dúvida que muita gente está é por que o Vidalry não competiu no sábado. Era meio que indiferente para ele vencendo na sexta, valia mais a pena ele descansar para poder ter uma performance melhor no domingo, já que era o dia que mais distribuiriam-se pontos. Pudemos perceber um clima levemente ácido entre Martín Vidalry, o grande campeão do evento, se assim podemos dizer, afinal venceu na sexta-feira e venceu também no domingo. Importante a gente pontuar sobre o maior acontecimento que tivemos ali nessa etapa, que foi o tombo do Henrique Evansini, que ocasionou a quebra do quadro, ou o inverso, a quebra do quadro que ocasionou o tombo de Henrique Evansini. A PQP News não é para a gente falar de um assunto em específico, mas vale a gente deixar muito claro para algumas pessoas que ainda estão discutindo possíveis boatos que fazem sentido, né? A declaração do Henrique Evansini foi muito clara. Ele disse que ele tomou uma pedrada em uma volta anterior, que ele foi ultrapassar um retardatário. Essa pedrada deixou o equipamento fadigado e quando ele sofreu um impacto maior, ele veio a romper. A gente precisa sim escutar o que o público presente diz, e realmente faz sentido algumas pessoas dizerem que pode ser um erro do Henrique Evansini ao fazer aquele pulo com a suspensão travada. Realmente, pelos vídeos, dá a entender que a suspensão dianteira dele quase não se movimenta. Não foi um vídeo feito em câmera lenta, então é difícil falar se isso procede ou não, mas acredito eu que o Henrique Evansini não teria nenhum tipo de aversão a contar sobre algum erro dele. Ele assumiria isso numa boa. Fui descer ali, desci com a suspensão travada, por engano, na loucura, e todo mundo sabe que é perfeitamente normal que alguma peça da bicicleta venha a se quebrar. Eu diria que seria primeiro a suspensão antes de ser o quadro. Mas vale a gente lembrar que quadros de bicicleta quebram desde que existem bicicletas. Todas as marcas já tiveram quadros rompidos. Existe também um outro boato que o pessoal está lembrando aí, de que o Henrique Evansini mandou fazer aquele quadro na fábrica com algumas personalizações, redução de layup das folhas de carbono, tirando carbono em locais que não eram necessários para economizar peso no quadro. O Henrique Evansini mesmo falou que aquele quadro tinha uma construção personalizada para ele, mas a gente não sabe se chega a esse nível que eu acabei de descrever, né, de tirar folhas de carbono, onde foi exatamente que eles economizaram peso e principalmente se foi na balança. Mas vale a gente lembrar que balança sempre foi e sempre será um local muito crítico para quebra de quadro, para construção dos quadros, um ponto de estudo muito grande. Aquele era um pulo grande, era um pulo exigente, que tinha uma recepção de pancada seca, então é algo assim que a gente precisa questionar, né?
o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, o tombo ou a quebra ou o tombo. É difícil a gente chegar a uma conclusão sem a gente ter a oportunidade de conversar com o Henrique Avancini presencialmente, sem ser exatamente por uma declaração de Instagram. Próxima notícia é que nesse final de semana teve a Amstel Gold Race, que foi uma corrida incrível. Na verdade, ela não está entre as clássicas mais premiadas e mais incríveis, não é um monumento do ciclismo, mas a Amstel Gold Race ela tem nos proporcionado chegadas históricas nesses últimos anos. Para quem não se lembra, aquela cena fantástica do Mathieu Van Der Poel vindo com uma carreta, ele trouxe todo mundo atrás dele, ninguém queria ajudar ele, e aí ele chegou, passou todo mundo, pegou o Fuglsang e o Alaphilippe no final da corrida. Aquilo aconteceu na Amstel Gold Race em 2019. Esse ano o Mathieu Van Der Poel não foi para a disputa, mas ele passou uma mensagem para o Pogačar. E quem falou isso, quem contou essa história foi o Pogačar. Falou que o Mathieu Van Der Poel deu para ele a dica. Falou, ó, Pogačar, eu te dou a seguinte dica, para você vencer a prova, você tem que atacar em tal subida. Ataca ali, naquele ponto. E o Pogačar fez exatamente o que o Mathieu Van Der Poel falou para ele e acabou se tornando o campeão desse ano da Amstel Gold Race em um ataque solo. Ele despachou ali o Tom Pidcock, que é um atleta que a gente já viu nas provas de mountain bike, é o campeão olímpico de mountain bike, né? Vocês lembram lá em Tóquio que o Van Der Poel tomou um tombo, rolou na primeira volta da corrida e não conseguiu mais pedalar direito, até saiu da prova, né? O Pidcock foi o campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio e aí o Tadej Pogačar atacou o Pidcock. Eles estavam juntos ali numa fuga de 3 atletas, faltando ainda 32 quilômetros para a chegada, e chegou nessa subida que o Van Der Poel tinha falado para o Pogačar atacar. Ele atacou ali e ganhou a prova solo, com muita categoria. Então, assim, Amstel Gold Race é uma corrida que a gente tem que colocar no nosso calendário para assistir, porque ela sempre proporciona ataques épicos, chegadas épicas e muito inesperadas, com histórias legais, como essa aí do Mathieu Van Der Poel dando essa dica pro Tadej Pogačar. Quase que eu falei Pidcock, perdão. Outra notícia é que nós tivemos algumas informações a mais do Scoop Atmos, que é aquele sistema que foi apresentado lá, meio pioneiro, foi apresentado na Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, para quem não acompanhou, é aquela prova, é um semi-gravel, né? Os caras vão ali, tem vários trechos de paralelepípedos, então são muito desafiadores por isso. Não é uma corrida que tem altimetria muito acentuada, ela é uma corrida basicamente plana, só que com os trechos de paralelepípedo que trepidam demais. Então, por exemplo, alguns atletas simplesmente falaram, cara, não vou correr lá porque eu ainda não tenho braço suficiente para isso. Eu estou performando bem e tal, mas em subida e etc. Agora, aquela trepidação, eu preciso de um pouco mais de braço para correr lá. Então é isso que os caras enfrentam, chegam com a mão toda ferida. Alguns optam por ir com um pneu um pouco mais largo, outros não, porque o grande desafio ali são esses paralelepípedos. Então é muito interessante, seria muito interessante se os atletas conseguissem mudar a calibragem do pneu deles para a hora de entrar nos paralelepípedos, ter mais deformação do pneu, então eles não trepidarem tanto, não ter a bicicleta quicando tanto, né, nos paralelepípedos, e aí na hora que entra no asfalto, eles colocam pressão de novo automaticamente, e aí consegue desenvolver a bicicleta com mais velocidade, até porque tem muito asfalto. São 54 km de paralelepípedo e 170, 160 quilômetros de asfalto. Ou melhor, totaliza 234 quilômetros ao todo, sendo 54 de paralelepípedo. 54 de paralelepípedo. Então eu fiz as contas um pouco errado, mas vamos falar sobre o Scoop Atmos, que, assim, nem todos quiseram utilizar e alguns atletas que utilizaram tiveram suas rodas quebradas. Não sabemos ainda se foi algum problema que aconteceu no equipamento, né? Ele é um equipamento novo ainda, a gente vê que ele é meio trambolhão, fica escondido ali no cubo, tem 2 canudinhos que sobem ali do cubo, passando pelos raios para chegar na válvula do pneu. Obviamente ele conversa com o sistema tubeless, ou seja, quem estava usando aquilo ali não utilizava câmara de ar, tinha o sistema tubeless para se caso tivesse algum furo e tal. Então 2 sistemas interessantes,
Mas tivemos umas rodas quebradas, coisa que sempre tem na Paris-Roubaix. Antes de existir esse sistema, já existia esse tipo de problema. Foi por causa dele? É difícil falar, né? É difícil saber. Mas as informações, últimas informações aqui que eu queria falar sobre o sistema, é que, peraí, então, ele permite que o atleta consiga encher o pneu 7,3 PSI por segundo. Então, é uma velocidade legal, pô. Sei lá, em 2, 3 segundos você já altera completamente a pressão do seu pneu, correndo o risco até de pesar a mão e fazer alguma porcaria lá. Tem uma conexão Bluetooth, né, por uns pares de botões que ficam ali no guidão, né, um para o dianteiro e outro para o traseiro. É um aparelho compatível com vários tipos de roda, ou seja, dá para instalar até numa mountain bike e ele está à venda no mercado. Essa marca, a Scoop Atmos, é uma marca holandesa e eles já colocaram esse produto no mercado por 3.900, ou seja, 4.000 euros. 4.000 euros, se a gente converter isso, vai dar mais ou menos 22 mil reais. Só esse sistema aí do cubo e tal e dos botõezinhos. Obviamente que isso aí não inclui nenhuma taxa, nenhum custo de importação e tal. Então eles vamos botar por baixo que ele chegaria no Brasil por entre 45 e 50 mil reais. Beleza? Outra coisa é a notícia sobre a Mavic entrando no mercado das bikes elétricas. Mavic é uma marca, assim, que sempre teve um padrão muito alto, mas nos últimos anos sofreu um pouco de, sei lá, andou meio mal das pernas, sabe? Teve alguns contratempos aí, marca foi trocando dono, quase faliu, e aí parecia que estava dando a volta por cima, e aí teve alguns problemas lá de desenvolvimento, de fabricantes, e agora ela apresentou esse conjunto que pesa 3,2 quilos, o motor é 1,2 e a bateria 1,8. Então ela está prometendo um tanto de coisa para um motor que é bem compacto. Só deve sair no mercado lá para 2026, então não é uma coisa para agora. É um motor que eles dizem ser capaz de fornecer 250 watts com picos de 390, torque de 50 newtons. São valores que provavelmente eu acredito que a marca deve alterar ao longo desse período de hoje até o dia do lançamento, principalmente porque essas tendências mudam, né? Então talvez em 2026 os atletas não queiram mais bike elétrica com esse mesmo setup de força, de potência, mais ou menos, não sei, difícil falar. O sistema tem também um medidor de potência que tem precisão de 2% para cima ou para baixo, o que é basicamente o que apresentam os medidores de potências de bikes aspiradas. Então, isso parece ser um negócio fantástico, né? Tem as características de pedalada natural, isso tudo são coisas que todos os fabricantes de motores de bike elétrica falam. Ele fala que é um motor brushless, que atinge 4.500 rotações por segundo, e que o pé de vela utilizado ali pode ser um pé de vela convencional. Então isso é um negócio interessante para quem quer dar algum tipo de upgrade na bike, coisa que combina muito com os fãs de Mavic, né? Próxima notícia foi a audiência pública que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi uma audiência depois que teve um caso muito triste de um falecimento, ou melhor, de um assassinato de um ciclista aqui a pouquíssimos quilômetros de onde eu estou gravando esse vídeo. Um motorista bêbado, muito bêbado, às 8 horas da manhã, atropelou um ciclista no acostamento de uma das rodovias mais utilizadas para treinamento aqui em Belo Horizonte, Nova Lima e região. Depois desse acontecimento, muita comoção aconteceu em todo o Brasil, não só em Minas Gerais, e um deputado aqui que é ciclista, junto com outros integrantes lá da Assembleia Legislativa, conseguiram aprovar essa audiência pública que trouxe todas as entidades mais importantes para se discutir isso. Então estava lá BH Trans, DENIT, Via 040, que é a concessionária que administra aquela rodovia, estava Contrans, que é o órgão de contagem, estava Ministério Público, e eu estou me esquecendo de alguns, mas tinham, assim, pelo menos umas 10 entidades, tá? Que têm relação com o trânsito, com o desenvolvimento da infraestrutura viária, e mineradora também, Polícia Civil estava lá, Polícia Militar estava lá. A única entidade que ficou faltando, que fez falta nesse encontro, foi a Polícia Rodoviária Federal. Mas o deputado fez questão de deixar bem claro que ele tem poder, ele tem uma ferramenta que permite ele, depois de uma audiência pública dessa,
notificar a Polícia Rodoviária Federal como eles bem entenderem para falar o que foi deliberado ali, quais são as atitudes que vão ser tomadas a partir dali. Bom, é um assunto muito longo. Eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre essa Assembleia. Então, se vocês quiserem, pesquisem aí Ciclosul, audiência pública, Ciclosul, Assembleia Legislativa, e vocês vão ver um resumo que eu fiz de tudo lá. E aqui eu só vou deixar, assim, resumo do resumo. Foi ótimo o saldo. A gente teve a sensação de que fomos muito escutados. Teve outros integrantes, outros ciclistas que levaram apresentações deles e foram muito comoventes. Eu levei para lá uma apresentação, eu falei para todo mundo, uma apresentação bem técnica sobre o que eu acho que, na minha opinião, tinha que ser instalado lá tecnicamente, e fui contra a implantação de uma ciclovia lá. Depois de tudo isso, depois de muito discutirem, teve gente que era a favor de ciclovia, teve gente que só fez um depoimento muito caloroso, muito forte, muito emocionante. Tinha inclusive um cara que foi para lá que já tinha sido atropelado e perdeu uma perna, estava lá amputado fazendo o depoimento dele. Então, no frigir dos ovos, a gente saiu de lá com uma sensação muito positiva e acreditando de fato que alguns daqueles órgãos se comprometeram de fato a fazer mudanças e principalmente o presidente lá daquela mesa e o deputado que havia convocado a audiência, que é ciclista, de que eles tomariam medidas cabíveis para isso. Se já caiu no esquecimento, se daqui a um mês vai cair no esquecimento, a história é outra e a gente espera que não. E a ferramenta agora é só lá, na parte do poder, e a gente vai continuar cobrando, né? E eu daqui de Belo Horizonte vou fazer isso. Nesse fim de semana aconteceu o Gran Giro Búzios, que foi lá no Clube Areté, na cidade de Búzios. É um clube assim, de alto luxo, um alto padrão, que teve uma pista construída pelo Diego Knobi lá, que o Knobi passou meses lá construindo essa pista de XCO, ficou muito bacana, eu já pedalei nessa pista, então é um evento muito divertido, assim, muito família, se preocupam com algumas coisas bem legais, tem um quesito de sustentabilidade massa, então parte de doação da grana que eles recebem para o evento é convertida em doação de mudas para um projeto de plantação de mudas que existe no próprio Clube Areté, onde aconteceu a prova. Não sei se o percurso da prova esteve só nessa parte da pista que o Knobi construiu lá, ou se saiu também, deu um rolê em Búzios, fez uma maratoninha, ainda não sei exatamente como que foi, mas no site dos caras vocês encontram algumas informações e a próxima etapa deles é em Petrópolis, dia 18 de junho. Pera aí, rapidão. Isso, 18 de junho, exatamente. E por último, começa hoje, com largada amanhã, o evento Brasil Ride Espinhaço 2023. Essa é uma competição de 5 dias da Brasil Ride, que ela é diferente da corrida lá na Bahia, principalmente pelas suas distâncias. São distâncias mais curtas, então eu estou aberto aqui. São 5 dias de prova com 224 quilômetros e uma altimetria de quase 7.000 metros verticais. Mas um grande diferencial dessa corrida é que ela é muito técnica. O percurso ali em Conceição do Mato Dentro, região da Serra do Cipó, Lapinha, Tabuleiro, provavelmente vocês já ouviram esses nomes. Ali é muito técnico, assim, é selvagem pra caramba, é um negócio que você enxerga de longe, é um negócio muito bonito, um pouco mais afastado da civilização. Provavelmente, eu acho que se essa etapa de Conceição do Mato Dentro começar a crescer demais, igual aconteceu com o Brasil Ride da Chapada Diamantina, as cidades não têm tanta estrutura igual tem Porto Seguro. Então, provavelmente, vai migrar para um lugar que tem mais estrutura, mas não tem as mesmas trilhas do local, né? Foi o que aconteceu com a Chapada Diamantina. Trilhas lindas, selvagem pra caramba, tal, mas não tem aquela estrutura hoteleira fantástica. Conceição do Mato Dentro tem uma estrutura hoteleira muito bom, mas eu acho que não suporta ali uma corrida tão grande igual é a Brasil Ride em Porto Seguro. Posso estar falando bobagem, o Mário Roma pode contradizer o que eu estou falando, ele tem total espaço para dar sua réplica aqui, mas eu acho que as trilhas de Conceição do Mato Dentro são fantásticas, existem poucos lugares no Brasil que tem um mapeamento de tantas trilhas tão boas, tão técnicas, tão naturais, em um lugar tão bonito, igual lá. Então é uma corrida que vale muito a pena acompanhar, vale assistir os vídeos para ver o que os caras estão passando lá. De fato, é um negócio muito legal.
Essa foi a segunda edição da PQP News que eu gravei para vocês. Muitíssimo obrigado pelas mensagens que eu recebi na primeira edição, com as dicas de vocês, com os elogios, com as reclamações, que pô, quase que não tiveram. Fiquei muito feliz que vocês gostaram desse novo formato, dessa nova parceria. E, cara, viu uma notícia ali que você gostou? Viu um negócio no site da gringa? Manda pra gente dar uma dissecada. Eu vou estudar o negócio para a cada segunda-feira a gente fazer um novo vídeo com novas notícias aqui do que está acontecendo no mundo da bicicleta. Valeu demais, abraço, bons pedais!